Eu quase não vou ser repetitivo nesse vídeo, mas eu quero que você fique nele até o fim. Acontece que os dois duelos de Champions que tivemos nessa terça-feira, eles entregaram um pouco do óbvio, um pouco do já prometido. Então, meu povo, vamos embora falar de Barcelona e Atlético de Madrid e também, no final do vídeo, de um não surpreendente Liverpool e Paris Saint-Germain. Bom, começando pelo duelo espanhol, antes tínhamos visto uma vitória do Atlético por 2-0 e agora um 2-1 para o Barcelona. Por que eu já estou dizendo um placar de começo? Eu tinha dito em alguns vídeos atrás que esse duelo de Atlético de Madrid e Barcelona seria o duelo exatamente disso. A dificuldade que é para um time conseguir manter a sua vantagem para o segundo jogo. Seja na Champions, seja na Copa do Rei, seja a gente fazendo uma comparação de turno e retorno da La Liga, tem se mostrado muito difícil nos últimos confrontos o mesmo time conseguir vencer ambos os jogos, independente da competição. E dessa vez não foi diferente. A questão é que o Barcelona tinha que fazer uma diferença de no mínimo 2 gols para conseguir brigar para um tempo além, talvez levar para os pênaltis, e não conseguiu. A vitória foi só de 2-1. Falando do jogo como se, a primeira dificuldade do Barcelona era até antes mesmo da partida começar. Além do placar negativo na partida de ida, o time não tinha Rafinha, o time não tinha o Cubarsí expulso no último jogo, o time não tinha o De Jong para o time titular, começou no banco de reservas, mas tinha uma novidade que é o retorno do Gavi para o time titular, jogar junto com o Pedro. Dupla que abrilhantou muitas mentes jovens, principalmente, ali na temporada de 2021-22, né? Pena que o Gavi acabou sofrendo muito com lesões e não conseguiu dar tanta continuidade àquele jogador que ele prometia ser. Claro que ele ainda pode vir a se tornar, até pela idade. Bom, Gavi titular, o Barcelona ainda sem muitas mais mudanças, e o Atlético de Madrid, que vinha com o Simeone propondo cada vez mais que o time não iria atacar, e manteve o Musso no gol, não dando chances de retorno ao Oblak. E aqui eu entendo que é um grande acerto do Simeone. O Musso estava bem, fez um bom primeiro jogo, foi mantido para esse jogo de volta e foi muito bem também. Tá? Bola rolando e o Barcelona já começa muito melhor. Uma roubada de bola muito inteligente de Lamine Yamal já faz com que ele consiga sair na frente do goleiro e abrir o placar com apenas 4 minutos. E é aquilo, quando você se vê numa posição de que vamos defender, mas tomamos um gol aos 4 minutos, isso muda um pouco. Né? O Atlético começou a tentar brigar um pouco mais e fazer com que o Álvares saísse de uma posição que ele estava quase de volante no começo do jogo, mas ainda assim não deu muito resultado, já que o Barcelona conseguiu fazer o segundo num belo passe do Dani Olmo para o Ferran Torres. Ferran Torres fez uma partidaça, tá? Assistência no primeiro gol e fez o segundo. E por mais que depois do gol o Barcelona até permanecesse melhor, a grande chance em sequência acabou sendo do Atlético de Madrid, num bom cruzamento, tá? Numa transição ofensiva do Llorente para o Lukman finalizar. Llorente que mais uma vez jogou de meia. Lembrar que o Simeone até prefere usá-lo como ala, mas nesse Atlético já lesionado e que tem o Molina como opção pelo lado direito, que sofreu mais uma vez, o Llorente acabou sendo utilizado como meia e fez uma boa assistência. Depois desse gol, o Barcelona até continuou sendo melhor, mas a postura do Simeone foi de modificar o time, fazer com que o Atlético pressionasse mais acima e tirar campo do Barcelona. E o time espanhol, o time de Madrid, melhor dizendo, até melhorou com isso e conseguiu criar oportunidades com o Nico, com o próprio Molina, mas o placar acabou sendo de 2-1. 2-1 esse que coloca o Atlético de Madrid de volta numa semifinal de Liga dos Campeões, que é um resultado gigante. O Rafael, de 2019, disse uma vez que o Simeone ele só seria demitido do Atlético de Madrid se ele quisesse. E eu mantenho essa escrita. Eu não sei se dessa vez vai. Até porque a gente tem um Bayern, um PSG,
que têm elencos, que jogam mais, que estão num momento muito melhor, muito superior. Além de financeiramente serem clubes muito mais ricos. Agora, esse lugar, mais uma vez, de semifinal de Champions, é uma coisa que só o Simeone está conseguindo fazer no Atlético de Madrid. Eu tenho de verdade dificuldade de acreditar, ainda que com outros modelos de jogo, que o Atlético conseguiria chegar tão longe em tantas Champions nesse recorte de 15 anos com qualquer outro treinador. Sinceridade. Mas o Atlético chega lá mais uma vez. E o Barcelona agora vai ter um caminho mais fácil na La Liga. Agora não precisa pensar em poupar ou se desgastar. Agora é um caminho que é cada vez mais tranquilo de ser conquistado e cada vez mais difícil para o Real Madrid poder sonhar. E aí, dando uma nota de uma coisinha do final do jogo, antes de passar para o próximo, eu falei no vídeo passado, e aqui o que eu falei deu quase não ser repetitivo, sobre a expulsão do Cubarsí. E falei, né, que o Barcelona já tinha sofrido com a Araujo na temporada passada, foi o Cubarsí no jogo de ida, e hoje o Eric Garcia também faz uma falta bem infantil. Sem muita necessidade, acaba tomando o vermelho. O Barcelona precisa de um zagueiro mais experiente. O Araujo, inclusive, entra e tem uma chance no final do jogo de cabeça. Mas também não dá para contar, nem defensiva nem ofensivamente, dá para contar com esses zagueiros tão novos do Barcelona. E se a gente tem essa questão da juventude de um lado, do outro, o Koke bate recordes aí de atuação pelo time do Atlético de Madrid. Esse que também está há bastante tempo, né? Então vamos embora passar pelo próximo jogo, que eu não tenho muito a dizer, com sinceridade. Era esperado que isso acontecesse. Não tinha clima. Teve mudança. O Slot desistiu dos 3 zagueiros. Diego Gomes foi pro banco. Teve o Isaac entrando, mas é um Liverpool, assim, bem difícil de acreditar, de ver. Foi um Liverpool que conseguiu dar mais de 20 finalizações ao gol. Só que dessas 20, só 2 foram chances que levaram perigo. Entre essas 2, um lance logo no começo do jogo ele chama atenção, porque é uma quase finalização do Van Dijk que o Marquinhos chega para salvar no carrinho. Ou seja, o melhor momento do Liverpool no jogo é um quase momento. É uma quase finalização. É uma quase conclusão. Isso mostra bastante desse Liverpool dessa temporada, né? O Salah dessa vez teve a oportunidade, ele entrou ainda aos 30 minutos no lugar do Ekitike, mas como eu falei no vídeo de ida, pouco pôde fazer, pouco fez. O PSG, por mais que tivesse menos posse de bola, o PSG, por mais que nem tenha tido tanta força para pressionar assim, conseguiu fazer 2 gols com muita facilidade do Dembélé. Eu falei que o Dembélé acabou errando algumas vezes a pontaria no jogo de ida. Nesse, ele acertou as 2 grandes chances que ele teve. E o PSG está nessa semifinal de Champions também. Então, olha só. Atlético e PSG classificados. Amanhã, possivelmente, teremos um Arsenal contra o Sporting. Acho que vai ser mais um momento de vitória para o time inglês, apesar do momento na Premier League não estar tão bom. E também temos Real Madrid e Bayern, que é o jogo que todo mundo vai querer assistir. O Bayern tem a vantagem, para mim o Bayern é favorito, joga em casa, mas temos sinais de grandes semifinais de Liga dos Campeões. Então, meu povo, classificação do Atlético de Madrid comentada, eu acertei, eu avisei que teremos uma vitória do Barcelona, porque esse time do Atlético tem dificuldade de manter vantagens, eu avisei que o Atlético ia passar. Eu avisei também que teríamos uma classificação mais tranquila do PSG, mas sem tantos prognósticos. Essa Champions está muito boa, como todas as Champions são. Quero saber o que vocês acharam dos 2 jogos que aconteceram hoje e das expectativas de vocês de amanhã. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, porque eu vou ficando por aqui. Fui!